A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, é motivo de muita alegria estar nessa casa, adorando, bendizendo aquele que vive e reina, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. É motivo de muita alegria. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu louvo a Deus pelo privilégio que nós temos de estar na casa do Pai, adorando ao Rei dos Reis. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Valmir, que me fez esse convite, juntamente com a pastora Elita, que Deus abençoe, está em recuperação, né? Tenho orado por ela, para que seja cada vez mais a restauração da cirurgia, em nome de Jesus. Deus abençoe todos os pastores aqui da igreja, todo o corpo de obreiro, que Deus abençoe as pastoras, missionárias, pastora Elisângela Muniz ali. Eu falei, Jesus, que responsabilidade, né? Uma mulher que é referência no estado, e pregar diante dela, eu tremia as pernas, eu confesso. Que Deus continue abençoando a senhora, que Deus abençoe cada vez mais. Pastora Áurea, Deus abençoe. Para mim é uma alegria estar aqui. Estou com meu esposo, também com meu amigo missionário João Vitor. Tem ali as pessoas que eu conheço também, que eu vi, a missionária Tati, o esposo dela, o pastor. Deus abençoe. Também meus sobrinhos, né? Pastor Edson. Cadê a missionária Ana Luísa? Deus abençoe. Estou muito feliz. É uma alegria muito grande ver eles aqui trabalhando na obra do Senhor. Porque Deus é assim, irmão. Quando a gente recebe de Deus, Deus vai fazendo a gente avançar. Você sempre em Deus vai avançar, vai crescer, vai edificar, vai multiplicar. Na obra do Senhor é assim, ninguém fica parado. Enquanto você está na presença de Deus, é trabalhando, desenvolvendo, crescendo, avançando, porque Deus sempre tem mais. Deus sempre tem mais para mim e para você. Se você está passando por um período parado, se é propósito de Deus, amém. Mas se não é, meu irmão, se envolva na obra de Deus, porque Deus tem mais para você. Deus tem mais. E eu louvo a Deus em ver eles trabalhando na obra do Senhor. Amém? Abra comigo Juízes, capítulo 5. Tentei correr, mas não dá não, irmão. Ouvir a voz de Deus e deixar Deus trabalhar como Ele quer. A obra é de Deus, o povo é de Deus, nós pertencemos a Deus. Juízes capítulo 6, aleluia. Eu vou ler alguns versículos para a gente ganhar tempo. Pastor, tem até que horário? Não fala isso não, pastor. Cadê o relógio? Está lá atrás. Você vai dar lugar? Vou dar lugar. Amém. Juízes capítulo 6, versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. Juízes capítulo 6, versículo 11, que diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem valente. E disse-lhe Gideão: Por favor, meu Senhor, se o Senhor está convosco, por que sobreveio tudo isso? E onde estão os milagres que os nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Não nos fez o Senhor subir do Egito? E agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor voltou para ele e disse: Vai com tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei? E disse-lhe: Por favor, Senhor, com que salvarei Israel? Eis que minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porque estarei contigo, e ferirás os midianitas como se fosse um só. E ele disse: Se me ser diante dos teus olhos, dai-me um sinal que és tu quem fala comigo. Porventura não te apartes, por favor, não te aparte, até que eu volte e traga a minha oferta, e colocarei perante ti. E disse: Ficarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito, pão asno, e uma eifa de farinha, carne, e pôs numa cesta, e pôs o caldo numa panela, e trouxe tudo debaixo do carvalho, e apresentou o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor lhe disse: Toma a carne e o pão asno, e põe
põe-nos sobre esta rocha e entorna o caldo. E ele fez assim. Pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Já estou debaixo da oração e eu creio que pelo poder da palavra do Senhor, poderosa, trará o efeito sobre nós no propósito do Senhor nessa noite, amém? Essa palavra é uma palavra muito conhecida, e eu gosto muito de dizer a respeito do livro de Juízes, que é um livro que você vai ver em que o povo de Israel, por diversas vezes, eles vão pecar, vão fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por diversas vezes você vai ver em que Deus vai entregar este povo na mão dos inimigos. Por diversas vezes o povo vai apostatar da fé, vai voltar à idolatria, e Deus entrega. Você vai ver expressões da palavra do Senhor dizer, e Deus entregou, e Deus vendeu, e Deus permitiu. Por diversas vezes o povo de Israel vai viver uma inconstância, vai viver como se fosse uma gangorra, como se fosse ciclos repetitivos. E hoje pela manhã eu ouvi a voz de Deus falando comigo que nessa noite Ele ia quebrar ciclos repetitivos na vida de pessoas, situações que passam tempo e volta e se repete. Passa um tempo, você caminha, quando chega um tempo determinado, volta a acontecer. Mas Deus é Deus de oportunidade e Deus de fazer coisas novas. E me trouxe aqui nessa noite para dizer para mim, para você, eu tenho um novo tempo para a tua história, eu tenho um novo tempo para a tua vida. Este tempo não vai mais voltar a viver ciclos repetitivos. Você vai avançar para o propósito, você vai avançar para viver coisas novas em Deus. É noite de oportunidade para uma retomada e se iniciar um novo tempo na presença do Senhor. Este povo, ele volta a fazer, mas Deus com bondade e misericórdia volta a estender a sua mão sobre o povo, e Deus vem, e todas as vezes que o povo clamava ao Senhor, o povo orava ao Senhor, Deus sempre levantava Deus levanta juízes e levanta uma juíza mediante ao clamor do povo, porque Deus tem sempre uma resposta diante da oração. Deus sempre vai responder o clamor de alguém, Deus tem sempre a resposta. Mas presta atenção, às vezes a resposta que nós desejamos nem sempre vem da forma que a gente quer, mas Deus, Ele vai responder a oração do povo. E neste tempo o povo está na mão do inimigo por 7 anos, 7 anos sendo oprimido, 7 anos passando por a mesma situação. O povo plantava, o povo semeava na terra, vinham os midianitas e não permitiam que eles colhessem, que eles não pegassem daquilo que eles semeavam. E é muito triste você plantar na expectativa de colher, aí vem o inimigo e vem roubar aquilo que você, com expectativa de colher uma colheita poderosa, aí vem o inimigo e roubava, vinha destruir, levava os gados, levavam tudo, e o povo passa novamente. A Bíblia fala que são 7 anos acontecendo a mesma coisa, e o povo fica em total miséria. O povo vai se cansando, porque tem coisa que cansa, irmão, tem coisa que vai trazendo cansaço, tem coisa que vai trazendo desesperança, até que um dia alguém vai clamar, e o clamor vai subir até o céu, e Deus vai trazer resposta. Como a Bíblia diz que Deus desce e se assenta, e quando nós olhamos essa expressão de assentar de Deus, nós pensamos como? Alguém diz, Deus desceu no ambiente, Deus desceu na casa, e Deus desceu pra gente que é pentecostal. É quando Deus desce, a gente ouve barulho. Quando Deus desce, a gente fala, Deus veio. Ouve língua estranha, ouve batida de pé. Quando a gente entende que Deus desce no ambiente, a gente tem uma visão, e às vezes precisamos entender que nem sempre que Deus vai descer, Ele vai se assentar, e Ele vai se assentar para observar. Esse assentar aqui, quando você olha no dicionário Strong, você vai ver que vai significar que esse assentar é fazer morada. Deus desceu. Gideão está malhando trigo no lagar, Gideão está trabalhando, Gideão está em constância, enquanto os muitos estão correndo por causa da opressão, enquanto os muitos fizeram fortificações, cavernas, foram embora por causa da situação.
situação, porque tem gente que prefere correr, mas ainda tem os remanescentes na terra, ainda tem aqueles que permanecem, mesmo debaixo da opressão, mesmo debaixo da dificuldade, tem aqueles que permanecem. E Gideão permaneceu. Gideão está trabalhando porque ele entende: eu tenho que levar alimento para os meus, eu tenho que alimentar os meus, e ele vai permanecer, e permanecendo não no mesmo lugar, ele vai malhar agora trigo no lagar, mas lagar não é lugar de se malhar trigo, lagar é lugar de se pisar a uva, lagar é lugar aonde se pisa a uva e vai extrair o suco da uva. Só que ele entende: ainda que eu estou no lugar apertado, no lugar ajustado, mas eu não posso parar, ainda que a produção, ainda que pareça ser menor, mas eu não posso desistir. O pastor falou aqui: você não vai desistir, você não vai parar. É tempo de crise, e porventura Deus pode até mudar o ambiente de você clamar, o ambiente de você trabalhar. Deus pode até mudar o ambiente. Como assim, Fernanda? Malhar trigo no lagar, malhar trigo se malha na era, um lugar aberto, um lugar alto, aonde pega-se a peneira, joga para cima, passa o vento, leva toda a palha e permanece somente o trigo, permanente o alimento, aquilo que se aproveita. Mas malhar trigo no lagar é um lugar apertado, um lugar ajustado. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite: este lugar apertado, esse ajuste de Deus não é permanente. Este lugar do aperto é só por um momento. Deus já desceu, Deus já desceu no ambiente, Deus já desceu no ambiente, e desceu para observar, e desceu para observar. Observar o que, Fernanda? Como você se comporta no meio da crise, no meio da dor. Observar se vai continuar a orar, se vai continuar a semear, se vai continuar. Está apertado, está doendo, está difícil, mas vou perseverar, não vou parar, não vou parar. Você não vai parar, você não vai parar. Está doendo, está machucando, a produção é menor, está dificultoso, está difícil, Fernanda, está difícil, mas não para, ainda que a produção pareça ser menor. Porque parece, às vezes, tem momentos da nossa vida, diante das guerras enfrentadas, parece que você ora e parece que nada acontece, a produção diminuiu, mas o intuito não é quantidade, o intuito é perseverança, o intuito não é quantidade. Você só não pode deixar de ter alimento, você só não pode deixar de levar. Tem gente que depende de você, tem gente que depende de você continuar malhando trigo no lagar. Depende de você. Tem alguém que está debaixo da tua responsabilidade. E eu fico imaginando às vezes, conjectura minha, de repente ele está na insistência por aqueles que dependem dele. Você vai perceber, Deus desce, Deus se assenta, Deus faz moradia. Nós vamos entender quando a palavra do Senhor vai dizer em Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele faz morada no ambiente. E Gideão continua, Tati, Gideão continua malhando trigo no lagar. Gideão vai embora, ele está sentado. A Bíblia não diz quanto tempo que ele vai e volta. A Bíblia não diz quanto tempo que Deus está ali sentado, que hoje o Senhor está ali sentado observando Gideão. Sabe por quê? Porque a nossa mente, como pentecostal, nós achamos que Deus, Ele vai descer e tem que ter barulho, e nem sempre Ele desce, Ele senta e já observa. Ele está observando em silêncio. O professor, quando aplica a prova, ele está em silêncio, ele não fala nada, ele somente observa. E eu vim pregar para a gente nessa noite que Deus está dizendo: já sentei, ó, faz tempo, e tu tá querendo ver um movimento, você tá querendo ver um barulho, mas já tô te observando há tempo. Eu tô de olho em você, tô de olho quando você vai, tô de olho quando você vem, tô de olho quando você senta aqui. Tinha tudo pra você parar, tinha tudo pra você dizer: acabou, vou deixar pra trás, mas eu tô de olho que você está insistindo. Eu tô vendo a tua perseverança, eu tô vendo quando você não desiste, eu tô vendo quando você insiste, mesmo machucado, mesmo abatido. Eu tô vendo teu esforço.
em você. Ele está de olho em você. Ele está de olho na tua caminhada. E a qualquer momento Ele vai se apresentar. O natural seria ele perceber de cara que Deus estava ali, não é? Mas Gideão está ferido. Gideão está cansado da guerra. E você vai ver, irmãos, não se espanta não, mas eu vou falar da forma que o Espírito Santo ministrava meu coração. Gideão é alguém que é insistente, trabalhador. Está trabalhando. Está andando em contínuo. Mas você se percebe que ele perde algumas coisas, mesmo diante da insistência. Está cheio de guerra interna. Está cheio de guerra interna. E aí você vai perceber que diante das guerras internas, a gente começa a perder algumas percepções na presença de Deus. Você vai ver que ele está trabalhando, está produzindo. É alguém que canta, é alguém que prega, mas não sente mais a presença de Deus. É alguém que está mostrando serviço, mas perdeu a sensibilidade de sentir que Deus já desceu no ambiente mesmo em silêncio. Não percebe. Até que ele fala: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Por que Deus fala assim com ele? Você vai ver que ele é da tribo de Manassés. E eu fiz questão aqui, estava ali, o Espírito Santo ministrava isso ao meu coração. Da tribo de Manassés. Uma da característica da tribo de Manassés eram ser guerreiros e valentes. Eram ser ligados à força e estabilidade. Um povo que tinha tudo para ter força e estabilidade estava vivendo um tempo de inconstância. Um povo que estava diante de característica, porque Deus sabe a característica que Ele colocou em você. Deus sabe quem você é antes da crise, antes do dia difícil. Deus sabe o que Ele colocou dentro de você, para você perseverar. Deus sabe da tua identidade. A primeira coisa que deve fazer, pastor Edson, é resgatar a identidade de Gideão. Porque não tem como você fazer nada para Deus sem saber quem você é e sem saber quem Deus é em você. Aí Deus vai começar a dizer com ele: o Senhor é contigo, dizendo: ei, não é sobre a tua força, mas é Deus que está na tua vida. É sobre Deus que vai com você. Não importa o nível da guerra, Deus estando contigo, você tem a capacidade de vencer qualquer guerra. Deus resgata. O Senhor é contigo, homem valente. Porque uma das características que ele tinha, que Deus havia colocado sobre a tribo de Manassés, era o quê? Valente. Só que ele, por estar em guerra, ele não vê força nele, ele não vê coragem nele. E ele começa a conversar, a dizer: se o Senhor é comigo, por que sobreveio tudo isso? E ele começa você percebe que a conversa de Gideão é alguém que não está entendendo o que está vivendo, está cheio de crises internas, e começa a trazer um monte de fala baseado na palavra, mas não está organizado do lado de dentro. E Deus, ele conta com Gideão, mas antes de fazer com Gideão, Deus vai fazer nele primeiro. Deus vai tratar primeiro dentro de Gideão. Deus vai alinhar as emoções de Gideão, trazendo: eu sei quem tu é. Você não é uma crise momentânea. Eu sei quantas noites você desceu em oração. Eu sei que por muitas vezes tu foi e voltou na consagração. Eu sei a tua identidade. Você não é o que você está hoje. Você não é essa pouca força. Você não é essa dificuldade. Essa leve e momentânea tribulação vai produzir em você um peso de glória muito grande. Eu sei quem você é. Você não é o dia da crise. Você não é o dia mau. Não, 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 não. Eu sei quem você é. Deus sabe a força que habita dentro de você. Mesmo que você se sinta fraco, mesmo que você se sinta incapaz, Deus sabe o quanto você consegue. É por isso que ele diz: eu sou contigo. É por isso que ele diz: vai, eu sou na tua vida. É por isso que ele diz: não pare, eu sei que você consegue.
E não tem coisa melhor, irmão, no dia da dificuldade, Deus vem dizer: eu sou contigo. Porque às vezes você não precisa de muita coisa, não. Só ouvir de que Deus está com você, da condição de você se levantar e se reposicionar no campo de batalha. Deus está dizendo para alguém nessa noite, para todos nós: eu sou contigo, eu sou contigo. Ainda que você não tenha visto, mas eu sou na tua vida. Deus resgata. Deus resgata. Deus traz a identidade dele. O intuito de Deus nessa conversa é trazer de volta, organizar as emoções. Deus não vai colocar guerra na mão de gente desequilibrada, pastor. Deus não vai dar nada, missão a quem não tem condição emocional de não suportar as pressões, não. É por isso que Deus te traz para perto primeiro. Deus trabalha do lado de dentro, porque Deus preocupa com as tuas emoções. Deus preocupa com você. Ele está dizendo: eu vou organizar do lado de dentro, porque depois eu tenho uma missão grandiosa para ti. Eu tenho algo poderoso, é depois. Mas primeiro, entenda. Senhor é contigo. Mas espera aí. Ele vai dizer assim: vai nessa tua força. Mas que força? Deus, quando olha para Gideão, não olha como Gideão se vê. Mas Deus sabe que o tempo todo, no tempo onde muitos estavam correndo, no tempo onde muitos decidiram ir embora, ele decidiu ficar. Vencedor não é só aquele que vence, mas aquele que não desiste de perseverar. Não precisa de muita coisa, não, só você insistir. Fernanda, mas eu não vi até hoje. Você só não pode parar. Ainda que você está orando neste momento, tá orando menos, mas a força de Deus vai vir sobre a tua vida. Você vai conseguir voltar a orar como você orava. Você vai conseguir, aleluia, subir no monte, descer no vale. Você vai conseguir voltar a fazer o que você fazia antes. Tem momento que a gente se sente cansado mesmo da guerra, das batalhas espirituais. Isso cansa. Mas Deus é aquele que renova as nossas forças. Isaías 40 vai dizer: em que o Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. E Deus me trouxe aqui para dizer: eu vou renovar as tuas forças. Tu vai subir com asas de águia. Tu vai voar, tu vai correr e não vai se cansar. Caminharão e não se fatigarão. Tu vai avançar. E é na força de Deus, não é na força do teu braço. Você vai avançar. Vai nessa perseverança. Vai nessa tua visão de não desistir quando você tem tudo para desistir. Quando você tem tudo como? Embora, eu vou abrir aqui um parênteses desse tudo. Ainda que temos qualquer tipo de motivo, nunca é motivo para deixar Jesus para trás. Nunca é motivo. Ainda que você sinta pressionado diante de impossibilidade, nada é capaz de tirar do amor de Deus da sua vida. Tudo Deus tem poder para te fazer suportar as maiores dificuldades da sua vida, porque Ele conhece a tua estrutura. E Ele não vai permitir você passar por situações em que você não tem a estrutura de suportar. Aleluia. O povo estava vivendo um momento difícil. Gideão estava diante de uma guerra, mas ele começa a conversar. E você percebe que diante da conversa, ele não tem percepção que é Deus. Ou pode pensar que é algum ancião, alguém que está conversando uma conversa espiritual. Mas quando Gideão continua conversando, você vai ver que Gideão, ele vai começar a trazer uma coisa que é muito natural em nós. O quê? Ele vai dizer assim: por favor, como que eu salvarei Israel? Eis que a minha família é a menor, a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Porque quando nós estamos em crise, nós temos a mania de nos diminuir, de colocar sempre no lugar de vitimismo, de colocar no lugar onde não consigo porque eu não tenho força, não consigo porque eu não sei, não consigo. A gente sempre tem uma desculpa. Você vai lembrar da viúva do azeite, que quando ela está diante do profeta, o profeta: o que tu tens em casa? Não tenho nada. Ela menospreza algo que está dentro da casa dela. Ela não valoriza. Por quê? Porque está diante de uma crise.
E a crise às vezes quer roubar a nossa visão daquilo que nós temos como oportunidade de manifestar o poder de Deus. É por isso que às vezes a gente fala assim: não tenho condição nenhuma, não, isso não é para mim, não, deixa para fulano que tem mais. Mas se Deus está chamando você, Deus está dizendo: se posiciona você, porque é com você que eu conto. Eu não estou falando de fulano, eu estou falando de você. Eu não estou falando de quem está do teu lado, eu estou dizendo é você. Deus conhece o teu nome, Deus conhece o teu endereço, e Deus conhece a tua capacidade. E Deus está dizendo: é você que eu vou usar para arrancar tua família da mão do inimigo. É você que eu vou usar para arrancar o teu filho. Às vezes a gente espera do outro, porque o outro sabe orar, porque o outro sabe fazer. Aí Deus está dizendo: eu sei que você consegue, eu sei que você tem a força, eu sei que tu tem a capacidade. Ei, se levanta, se reposiciona. Para de dar desculpa aonde Deus já sabe que você tem a capacidade. Se levanta, Deus conta com você. Mas eu sou menor, ainda que seja o menor. Davi era o menor e Deus foi com Davi. E Davi matou o urso, matou o leão, derrubou o gigante, porque ele entendeu quem era. Ele entendeu quem é que estava com ele. Ainda que eu seja a menor, mas eu sei quem está em mim e quem eu sou nele. Deus está dizendo: tu tem que entender quem eu sou em você. Tu tem que entender quem é você em mim. E ele vai dizer assim: eu sou menor. Eu sou o menor da casa do meu pai. Aí o Senhor traz para ele: não é pela tua força e nem pela tua condição familiar, mas é porque eu serei contigo. Porque eu estarei contigo. Eu vou dar a tua condição de você vencer do lado de dentro e do lado de fora. Porque eu sou contigo, tu vai romper. Você percebe que enquanto Deus conversa com ele, algumas coisas vão se organizando de lado de dentro. Algumas coisas vão se alinhando, porque agora ele começa, o Senhor dizer para ele assim: olha, eu sou contigo, e por causa que eu sou contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um homem só. Porque com Deus eu salto muralha, com Deus eu passo no meio de uma tropa, com Deus o inimigo recua, com Deus nós chegamos aonde nós nunca chegaríamos sozinho, mas a presença dele vai fazer você entrar, sair, guardado, escondido, protegido, selado. Foi dito aqui que nenhuma arma forjada contra ti. É Deus dizendo: vem comigo, vem comigo. Deixa eu te conduzir a este lugar. Deixa eu te conduzir nessa guerra. Deixa eu te conduzir neste lugar que eu quero te usar. Deixa eu te conduzir, porque comigo tu vai vencer. Comigo tu vai vencer. Comigo não tem derrota, não. Comigo você vai avançar. Gideão organiza. E quando ele começa a entender: peraí, então. Aí você vê que ele já entendeu o mistério. Pra saber que é o Senhor que está aqui mesmo, deixa eu pegar uma oferta. Gideão, ele entende que diante da conversa, você percebe, eu fiquei admirada com isso aqui. Gideão quer entregar, João. Gideão quer ter uma entrega. Poderia dizer tanta coisa, poderia falar, e você vai ver que Gideão, sim, é um homem seguro. É, porque ele vai fazer prova com Deus por diversas vezes. Mas Deus entende essa situação nele. E você vai ver que agora ele quer entregar. Está em tempo de crise, está em tempo de dificuldade, está em tempo de escassez. Mas ele tem depósito, ele tem algo dentro da casa dele. Ele está dizendo: ainda que tenha pouco, mas eu não vou perder a oportunidade de entregar. Porque dá quando tudo vai bem, irmão, é muito bom. Mas a maior entrega é quando está faltando e você decide entregar. A maior entrega é quando você tem vezes que não tem. Diante da crise, você decide dar. Quantas das vezes nós já decidimos entregar? Quantas das vezes você esperou ter? Ou então vou dar o resto. Mas a entrega de Gideão é uma entrega total. Porque ele decide: eu vou lá. E não vai lá só pegar, não. Ele vai lá fazer. Porque ele é alguém trabalhador. Ele está entregue.
Ele está com propósito de entrega. E quem está com propósito de entrega não mede esforço para entregar. Ele vai medir esforço, não. Ele vai colocar a mão na massa. Ele vai produzir pão. Ele vai fazer. Ele vai trabalhar. Ele vai gastar tempo, gastar material. E vai entregar. Só que aqui tem um detalhe. Ele vem decidido a entregar tudo que tem ou não tem. Decide. Só que quando ele chega diante do anjo, a Bíblia vai dizer que ele vai dizer assim: tá bom, trouxe tudo que você tem, mas organiza a tua entrega, organiza a tua oferta, porque não é só o fato de entregar, mas entregar do jeito que Deus quer. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: organiza a tua oferta, porque eu tenho resposta para ti. Organiza a tua oferta, organiza a tua entrega, porque o fogo vai descer e vai haver resposta diante da tua entrega. Eu estou querendo sair daqui, mas o Espírito Santo está dizendo para mim assim: ainda, você lembra da viúva? A viuvinha, ela vai entregar. Ela vai entregar mediante tanto fariseu, pessoas que tinham condição. Mas Jesus vai fazer o quê? Vai dizer a respeito da mulher que entregou somente umas moedas. Aleluia! Porque entregar com o coração aberto tem efeito poderoso. Porque Deus não quer saber. Deus, ele se levanta, ele se movimenta. Como eu me motivo a entregar. Qual é a tua motivação? Qual é a tua intenção da tua entrega? Deus está dizendo: organiza esse negócio. Porque não é só... porque tem gente que acha que vai entregar e quer dizer assim: vai ser refém de mim. Na minha entrega, Deus não vai ficar refém de oferta sua. Deus não vai ficar refém diante da tua entrega. Deus é Deus que recebe de forma com fogo na terra. E quando ele oferta, aleluia, a Bíblia vai dizer que o fogo consome. O fogo consome. A visão de Gideão abre. É aí que ele vai perceber: meu Deus, eu estava falando com Deus, eu vou morrer. Aí o anjo vai dizer assim: não, a paz seja convosco. Um homem que estava cheio de guerras internas, um homem que estava com tudo diante de guerras internas, mas diante de uma entrega, ele vai sair de um lugar e ir para o altar. Você vai ver que a visão dele abre. E eu quero aqui abrir isso aqui diante de nós essa noite. Existe a entrega que vai fazer você ver Deus na tua vida. Existe a entrega que vai abrir tua visão com visão espiritual. É barganha, Fernanda? Não. Deus quer te mostrar o profundo diante da tua entrega. Deus quer te mostrar o profundo diante daquilo que tu colocar no altar do Senhor, diante daquilo que você é guiado a colocar e entregar uma oferta, uma entrega verdadeira. Gideão consegue entender: ai meu Deus, o temor, a visão abre, e aí ele vai levantar um altar ao Senhor. Deus está dizendo: eu vou fazer você sair do lugar do aperto e levantar um altar para mim, e levantar um altar para mim, e levantar um altar. Às vezes o que tua casa está precisando é um altar Deus erguido, um altar de adoração, um altar a Deus de entrega. Porque o altar dentro da tua casa vai alcançar os teus filhos, vai alcançar teu esposo, vai alcançar todo o ambiente. Levanta o altar, levanta o teu altar a Deus, entrega para Ele tudo, entrega tudo, a tua visão vai abrir, a tua mente vai ampliar, aleluia, você vai entender o âmbito espiritual. Pai seja contigo, não temas, não morrerá. Você acha que Deus
diante do propósito que Ele tem contigo. Ele vai te matar diante de uma situação dessa? Diante de uma entrega? Não, não é para a morte não, é para a vida. Fique em paz, Gideão. Fique em paz que eu tenho uma missão para ti. Quando a gente levanta um altar a Deus, do lado de dentro existe uma convicção. Nós começamos a entender quem nós somos, quem é Deus. Quando nós levantamos um altar a Deus, você vai ficar corajoso. Você vai ficar corajoso para tudo aquilo que Deus te pedir. Mas Fernanda, não senti ainda, então levanta um altar a Deus. Você vai ver que Gideão agora, diante desse altar erguido, Deus agora chama ele para construir um altar. Levantou um altar, o Senhor é a paz. Até o dia de hoje em Ofra dos Abiesrita. E foi naquela noite que o Senhor lhe disse: aqui existe agora algo. Você percebe que primeiro Deus fez o quê? Deus organizou Gideão do lado de dentro, resgatou a identidade. Gideão entende, Gideão faz uma entrega a Deus. Porque não tem como servir a Deus sem ter uma entrega verdadeira. Porque para Deus tem que ser entrega total. Ele entrega o lado de dentro, organizado. Agora do lado de fora ele entrega o altar. A visão dele é aberta, amplia a visão dele. Levanta o altar ao Senhor. O Senhor concede paz aonde havia guerra. E agora Deus vai chamar ele e vai dizer: peraí, eu tenho algo com você. E aqui eu entendo algo, pastor, porque às vezes a gente quer sair atropelando tudo e vencendo tudo, passando por cima de tudo. Só que o céu, irmão, é organizado. Deus não vai te enviar para fazer algo sem você ter condição. Eu falei aqui em desequilíbrio, não. Deus primeiro quer tratar aqui, ficar em Jerusalém primeiro. Fique em Jerusalém, aguarda o tempo de você avançar, porque vai ter momento que Deus vai te pedir algumas coisas. É por isso que muita gente não suporta muita pressão. Nós estamos vivendo num tempo onde a gente vê as pessoas não suportarem muita coisa, porque não querem tratar do lado de dentro, não querem fazer do lado de dentro. Mas Gideão consegue entender, e agora ele tem condição, porque ele vai falar assim para ele assim: ei, entra na casa do seu pai e toma o boi do seu pai, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal do teu pai, e corta os postes ídolos que está junto a ele, e edifica um altar ao Senhor teu Deus, um altar no cume. Minha visão está um pouco ruim aqui, mas deste baluarte, no lugar plano. Deus vai dar uma instrução, e Ele vai dizer: toma o segundo boi e oferece em holocausto com lenha que cortaste no bosque. O Senhor vai pedir algo a Gideão, e aqui eu termino. Gideão, ele agora está disposto a fazer o que Deus manda. Porque não adianta eu fazer tudo bonitinho, não está disposto a obedecer, uma obediência radical. Quer viver o sobrenatural de Deus? Vai ter momento que Deus vai te pedir coisas. Vai ter momento que Deus vai te pedir coisas que às vezes nem é sua, é de alguém que está dentro de casa, mas da ousadia do Espírito. E eu sei que eu estou num culto de libertação, irmão. Eu sei que eu estou num culto de quebra de maldição. E eu sei que eu estou dizendo para pessoas que Deus está dizendo: eu vou começar um novo tempo na tua vida, mas você tem que estar disposto a romper tudo aquilo que é dificuldade na tua casa. E eu vou aqui dizer: a casa de Deus era uma casa que sabia quem era Deus, mas a crise veio, vai se permitindo tanta coisa, vai acontecendo tanta coisa, e a gente é assim, a crise vai vindo, diminui o fluxo da oração, diminui o fluxo da busca, aí vai permitindo uma coisa aqui, daqui a pouquinho está ouvindo uma música ali, daqui a pouquinho tem uma conversa que não é de Deus ali, vai acontecendo, aí vai se levantando altares que não provém de Deus, vai se levantando situações que não é de Deus, mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu te enchi da minha presença, para você ter coragem de derrubar altares, altares que não pertencem a mim. Se encha de coragem. Outrora você não permitia, outrora você não deixava, e porque agora eu te encho de poder, eu te encho de autoridade para derrubar os altares. É tudo. Nada aqui não, é tudo. Não vai haver escolha para quem está aqui dentro, não. Você quer vencer? Tem midianitas para você vencer. Tem midianitas que está
colheita que é tua, da tua casa. E você vai permitir até quando isso acontecer. Deus quer usar você. Se você está aqui nesse ambiente hoje, é contigo que Deus conta para quebrar esse ciclo de tantos anos, esses ciclos que vem se repetindo. E o que quebra ciclo é posicionamento, é decisão de fazer o novo, é decisão de se posicionar e não deixar mais com que se repita. Dá o segundo boi, porque o primeiro é para Deus. E o segundo era a garantia. Desde o tempo que começou a crise, é aquela coisa: eu vou me apoiar nisso aqui. Se nada der certo, eu tenho um segundo boi. Se nada der certo, eu tenho uma garantia. Eu vou abrir, eu ouvi isso e vou repetir aqui. Eu não tenho importância de falar que eu ouvi de alguém não, mas eu ouvi de alguém isso aqui. E ele disse assim, o pastor Flávio Coelho falou, e eu peguei isso aqui. Ele disse assim, que o segundo boi era o contato segundo, opção que você tem no teu telefone quando você acha que o teu casamento não está legal. Sabe o que significa o segundo boi? Era a garantia da família. Era algo que a família engordou, sustentou, dizendo, eu me apoio nisso aqui. Desde o dia que começou a crise, o teu apoio não tem que ser em coisas, o teu apoio tem que ser totalmente em Deus. A tua dependência total não está na tua conta bancária, não está na tua condição financeira, não está na tua condição de currículo, não, em outras pessoas, não. A tua condição tem que estar em Deus, é no Todo-Poderoso. O Senhor está dizendo, eu quero tudo, eu quero aquilo que você se apoia, eu quero aquilo que você vem se apoiando ao longo do tempo. Desde quando começou a crise, você colocou a segunda parte de lado e começou a olhar para dizer qualquer coisa, eu tenho isso aqui. E o Senhor está dizendo, hoje eu quero tudo, e tu vai cortar tudo. E o que sustentava isso, eu quero que você coloque a lenha, porque aquilo que sustentava a tua idolatria vai servir de fogo para queimar o sacrifício para Deus. Vai servir de entrega, vai servir de fogo para sustentar o altar. Fernanda, eu não estou entendendo. O Senhor está dizendo, se posiciona. Se posiciona. Eu não te chamei para concordar com o pecado de ninguém. Eu te chamei para fazer a diferença. Goste alguém ou não. Porque eu quero te fazer vencer as guerras do lado de fora, as guerras do lado de dentro. Eu quero te fazer vencer guerras que ao longo do tempo tem se estendido sobre a tua família. Se levanta nessa noite, se levanta. Deus pede. Gideão faz. Vai à noite, mas vai. Ele vai à noite, porque sentia medo. Ter medo não tem problema. Não pode deixar o medo te parar. Quando Deus te pedir, ainda que você sinta a perna tremer, não tem problema não, vai com medo mesmo. A Bíblia vai dizer que homens se ajuntam na cidade para se levantar e contra o pai de Gideão, para falar para ele assim, olha aí, ó, seu filho, vamos pegar ele. Só que quando Deus te pediu uma coisa, irmão, você pode ter certeza que Ele mesmo se responsabiliza com o resultado daquilo que Ele te pede. Deus, Ele se responsabiliza com tudo aquilo que Ele te pedir. A Bíblia vai dizer que o próprio pai de Gideão vai falar bem assim, pastora Áurea, se Baal é Deus, Ele mesmo se defende. E eu lembro com quem? Eu lembro de Maria e José. Maria estava debaixo de uma palavra, debaixo de um propósito. E Deus, a Bíblia não vai dizer que o anjo foi lá fazer Maria ir na casa de José, não. O próprio Deus lhe visita José, a dizer, não corre não, não foge não, porque aquilo que ela está gerando é do Espírito. Deus me trouxe aqui para dizer, não se preocupa com a quem está alinhado no propósito, porque o próprio Deus vai alinhar o ambiente. O próprio Deus vai alinhar o ambiente. Deus se responsabiliza. E eu vim pregar para pessoas que Deus está dizendo bem assim, eu tenho um novo tempo na tua história, mas você precisa participar desse tempo. Ele instrui Gideão. Gideão recebe, ele faz. E agora Gideão está pronto para ir, para vencer. E você conhece bem a história dos Gideão nos desertos. Mas a
mensagem que eu vim trazer nessa noite era sobre você estar disposto a entregar, porque depois da tua entrega há uma nova etapa. Há uma nova etapa. Não adianta querer acelerar o tempo. Você precisa aguardar o processo. O processo tem que ser vivido. O processo tem que ser vivido de maneira que você vai entender o tempo certo de você ir. Porque quando chegar a hora de você ir contra o exército do lado de fora, depois que vencer o exército do lado de dentro, depois que você vencer o exército dentro da tua casa, primeiro vence dentro de casa. E eu quero orar nessa noite. Eu quero fazer uma oração. Sabe por quê? Eu ia pregar totalmente outra palavra, mas o Espírito Santo falava comigo. Existe algo na nossa vida, quando a gente precisa romper ciclos, tem que haver sacrifícios de entrega. E quando a gente se entrega, posso chamar aqui na frente, pastor? E eu quero orar com você, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite dizendo: eu vou fazer algo, eu vou te encher de coragem, vou te dar toda a ferramenta necessária, vou fazer se ajuntar a você o exército que vai contigo para essa batalha. Mas primeiro eu preciso que você entrega o que está do lado de dentro, que atrapalha, o que atrapalha você vencer do lado de fora. Não adianta eu querer, irmão, porque o inimigo trabalha com brechas. Presta atenção. E a autoridade se ganha no lugar onde você vence a guerra. Você precisa vencer os processos para ganhar autoridade na área. E o Senhor está dizendo: ganha primeiro do lado de dentro para depois ganhar do lado de fora. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Que Deus vai te habilitar no Espírito. Deus vai te dar toda a condição necessária que você precisa para você vencer, para você romper, para você derribar, para você edificar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. E quando Deus te pedir, abra a mão, me entrega, não tenha medo. E nessa oração que eu vou fazer, o Espírito Santo vai ministrar coração de pessoas que estão aqui na frente a respeito de entregas. E esteja disposta a entregar. Esteja disposta a entregar. É no altar. É no altar diante do Senhor, que conhece a motivação do teu coração, que conhece o teu coração. E Ele está dizendo: entrega, entrega. Há uma entrega verdadeira diante do altar. Feche os olhos. Feche os olhos.